A paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus que podemos mais uma vez interagir. Apóstolo Wagner Miranda com você aqui neste momento para gravar um pequeno vídeo para trazer um assunto muito importante, interessante, ao fato de que algumas pessoas têm dúvidas relacionadas àquilo ou relacionado àquilo que iremos reconhecer, amigos, parentes, na eternidade? Será que nós vamos identificar os nossos entes queridos? A questão sobre se vamos reconhecer nossos amigos e parentes no céu, ela é uma das mais comuns entre os cristãos. Muitos se perguntam como será a nossa relação com aqueles que amamos após a morte e o que a Bíblia realmente ensina sobre isso. Vamos explorar esse tema com base nas Escrituras e entender melhor o que podemos esperar da vida eterna. Nós vamos falar sobre coisas importantíssimas ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, falando-se acerca desse assunto tão importante de se entender, que nos traz uma relação, o que a Bíblia diz sobre reconhecer pessoas na eternidade. A Bíblia ela não dá uma resposta direta, explícita a essa pergunta, mas nós vamos encontrar diversas passagens que sugerem que sim, seremos capazes de reconhecer nossos entes queridos no céu. Nós vamos analisar algumas delas, pois é muito importante nós entendermos o fato de que nós temos um princípio elementar da palavra de Deus. Um exemplo de Davi e o seu filho. No Antigo Testamento, Davi, após a morte do seu filho, expressa uma confiança de que viveria novamente. Em 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 23, Davi diz: agora que ele se foi, porque eu deveria jejuar? Posso trazê-lo de volta? Davi, nas suas palavras, diz: irei até ele, mas ele não voltará para mim. Olha isso, olha isso. Essa afirmação sugere que Davi acreditava que encontraria o seu filho na eternidade. É bem importante nós ressaltarmos que no tempo de Davi, as pessoas que morriam servindo a Deus, elas não iam para o terceiro céu. Elas iam para o Sheol, sepultura, que é a parte intermediária da terra, onde se localizava o seio de Abraão. E também se localizava o abismo e o lugar de tormento. Em Lucas 16 não é uma parábola. Parábola é um fictício, é aquilo que Jesus Cristo usava para trazer certas simbologias ou alegorias, ou para tratar de o caráter de alguém que estava envolvido naquela trama. Mas ali é a história de Abraão. A história de Abraão. Todas as vezes que você vê a história relacionada a um ícone, Abraão, Isaac, Jacó, não é parábola, porque é verídico, é uma história. Então, ali na transfiguração de Jesus, nós temos um outro exemplo. Mas antes de dizer isso, eu quero finalizar que as almas elas iriam para o seio de Abraão, ali no Hades, onde estava próximo o lugar de tormento e o abismo. Quando Jesus ressuscita, ele então conduz o cativo ao cativeiro até na dimensão do será da eternidade, ali na eternidade, lá no terceiro céu, dentro da Nova Jerusalém, na dimensão do será da eternidade. Temos que estudar sobre isso. A transfiguração de Jesus, ali que é um outro exemplo muito importante, é o evento da transfiguração de Jesus em Mateus 17, do 1 ao 3, que Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus. E eles foram reconhecidos pelos discípulos. Isso mostra que, mesmo após a morte, esses homens ainda tinham uma identidade e foram reconhecíveis. Esse evento é uma forte indicação de que no céu manteremos nossa identidade e seremos capazes de reconhecer uns aos outros. Porém, a Bíblia não descreve com clareza isso, e nem como se dará isso. Mas teremos a certeza da identidade
pois a alma é eterna. E ela é que é a persona de tal pessoa, a persona da humanidade. Também na parábola do rico e do Lázaro, citado aqui agora há pouco, em Lucas 16, 19 ao 31, vimos ali o reconhecimento, né, onde Jesus ele conta a história, não é parábola, é história, né, do rico e do Lázaro, e nessa história o rico reconhece Lázaro e até mesmo Abraão. Então, possivelmente. Agora, é bem na verdade que nós estamos tratando da parte intermediária da terra, entre lugar de tormento e seio de Abraão, antes de ir para a eternidade, antes da ressurreição de Cristo. Então, nós devemos estudar bastante o texto para chegar a uma conclusão. E, por outro lado, nós temos um salmo que diz a respeito da introdução da igreja no céu, que o próprio Jesus disse nesse salmo. Se eu não me engano, é o Salmo 149, que diz: esquece do teu povo, esquece da casa do teu pai e da tua mãe. Jesus está falando para a igreja isso. Isso é no período em que a igreja será arrebatada. Então eu creio que nosso sentimento será dominado, será controlado, teremos o maior domínio sobre o sentimento, então reconheceremos sim pessoas. O cônjuge não como cônjuge, o irmão propriamente não como irmão de sangue, primo não como primo, mas saberemos que teve um momento histórico na nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida e abrir cada dia o seu entendimento, para que, a partir do momento em que nós lemos a Bíblia, devemos focar aquilo que a Bíblia está ensinando. Nós precisamos compreender, à luz da palavra, o que é que entendemos errado. Deus os abençoe. Seminário Teológico do Reino, Apóstolo Wagner Miranda.